Marco Polo dos Anjos escreveu o seguinte: o senhor Gabi está muito mal acostumado. Ficou porque a torcida vaiou. Lembra ele que Júnior já foi chamado de bailarino e Adílio de pipoqueiro. Exatamente, meu amigo Marco Polo dos Anjos. Gabigol tá com a moral zero para reclamar de alguma coisa. Atacante camisa 9, artilheiro do jeito que ele é, ídolo do jeito que ele é, Perrota. Não pode perder a quantidade de gols que perdeu hoje, inclusive um pênalti, né, meu amigo? Eu queria que você e o Rafa comentassem sobre essa questão do Gabigol rapidamente, enquanto eu só vou pegar algum negócio aqui na portaria e já retorno. Né? O pai tá com fome aqui, tá osso, mas gostaria que vocês focassem nesse assunto do Gabigol, porque ainda tem alguns superchats para ler, Perrotinha, aí não precisa entrar neles não, para eu não perder a ordem, mas por favor, Perrota, pode começar com isso. Vamos lá. Rafa, eu vou tentar ser sanguíneo aqui como eu tô, e você faz a análise fria e inteligente do programa. Vamos lá. Eu temo muito do futuro do Gabigol no Flamengo em termos de comportamento, que é o seguinte: o Gabigol não está acostumado até então a ser criticado no Flamengo. Tá? Temo pelo futuro do Gabigol, não porque eu não acredite nele, é o melhor para mim, é um dos melhores, é um dos pilares desse elenco, é um ídolo, e a gente deve toda a reverência a ele. Toda a reverência a ele. Agora, um jogador que, de certa maneira, tem, principalmente agora, nesse fim de ano, tendo um fim de ano um pouco melancólico também, de queda de produção. Um jogador que tem reclamado demais e que tem meio que batido de frente, que tem tomado algumas atitudes das quais não são muito legais. Eu temo só por conta disso, porque se a torcida do Flamengo, em algum momento, vir a criticá-lo, ou o Gabigol vir a ter uma sequência de jogos em que não marque gols, a pressão vai aumentar. E será que psicologicamente o Gabigol está preparado para isso? Será que vai responder positivamente dentro de campo? Ou vai abrir, de certa maneira, uma guerra contra a torcida do Flamengo? Há de se lembrar que no Santos ele passou por um momento crítico em que bateu de frente com a torcida do Santos. Não foi a razão, inclusive, dele ter saído do Santos, está longe disso. Gabigol me parece daqueles jogadores até tarimbado e já experiente com relação a isso, mas algumas vezes me surpreende, principalmente quando também tem uns chiliquezinhos com companheiros de time. Isso também vem me chamando a atenção. Isso, de alguma maneira, te preocupa também? Preocupa vocês que estão do outro lado da tela? Ou não, isso não preocupa? E mais uma última análise. Entre os pares, parece que o Landim chegou a declarar entre seus pares um certo conhecimento de que o elenco, principalmente no jogo da Libertadores, da final da Libertadores, e o elenco nesse fim de ano está despedaçado e muito cansado. Um elenco que chegou ao fim da temporada acabado fisicamente. O quanto isso, se for verdade, né, porque a gente nunca sabe se essas notícias são verdadeiras ou não, mas o quanto isso, como é que eu posso dizer, chancela, então, um fim de ano da forma que está do Flamengo e principalmente do Gabigol para você? Bom, vamos lá. Eu acho que essa situação que você está prevendo, Perrota, eu acho que pode acontecer. O Gabigol, assim como qualquer jogador, ele está sujeito a críticas. E o Gabigol, o que eu acho que tem que acontecer, e aí independente de quem foi herói do Flamengo de um determinado título, e se o Zico estivesse jogando, eu falaria a mesma coisa. A gente repete uma frase muito e ela fica muito batida, que é: ninguém é maior que o Flamengo. Mas em que contexto vale usar essa frase? Quando, por exemplo, um jogador acha que o Flamengo deve ser eternamente grato por aquilo que foi feito por ele dentro de campo, independente das suas atitudes. Muita gente acha frescura, mas, por exemplo, a atitude do Gabigol de ficar fora de um jogo e ir a um campeonato de skate no dia seguinte, eu acho que é uma atitude que expõe o Flamengo. Expõe que o Gabigol, em algum momento, pode ter priorizado a sua vida pessoal ao trabalho dele no Flamengo. Hoje tem um lance, muita gente está chateado com o pênalti, eu não estou. Não acho que ele foi displicente, acho que ele tirou o goleiro e a bola beijou o pé da trave.
Me incomodou o lance em relação ao João Gomes. Exatamente. Mesma coisa. Em que o João Gomes faz uma boa jogada, pisa na área, recebe de calcanhar do Pedro, bate no gol, uma bola que ele tinha que bater, ele só não tirou muito do goleiro, o goleiro acabou pegando no reflexo, e ele parte para cima do João Gomes, censurando o João Gomes por aquele chute, que era a decisão correta. O que me parece naquele momento, Perrota? Me parece o Gabigol não entendendo que o time não tem que jogar para ele, que a prioridade não é o Gabigol fazer o gol, não é a disputa do artilheiro do ano com o Hulk, a prioridade é o Flamengo, independente de quem estiver em campo. E aí ele vai num garoto, num jogador que ainda não está totalmente consolidado no Flamengo, não acho que é algo que ele faria, por exemplo, com a Arrascaeta, tentando, de certa forma, intimidar o garoto a ele jogar da forma como ele acha melhor, sem pensar no melhor para o Flamengo. Então, a minha opinião sobre o Gabigol hoje é a seguinte: ele precisa rever comportamentos. Esse ano de 2021, que foi um ano que acabou por ser um ano trágico para o Flamengo, vai ter que ser um ano igualmente pedagógico. O Flamengo vai ter que aprender com o que fez de errado. E o Gabigol, assim como todo time, tem que fazer esse exercício. E essas críticas que o Flamengo está recebendo agora e tem que receber, elas têm que ser muito bem ouvidas pelos jogadores, com respeito. O torcedor tem que ser respeitado. E parte do respeito do torcedor, parte do respeito ao torcedor, é ouvir essas críticas, sentir essas críticas, avaliar e respeitar o torcedor. Então, eu não temo que isso aconteça com o Gabigol, e caso aconteça, não é um problema do Flamengo, é um problema dele. É um problema que ele vai ter que se resolver. E aí, tirando essa parte que você falou no final, que é uma parte que me preocupa muito. Você disse mais ou menos o seguinte: o time está em frangalhos, o time está se arrastando, tá? E isso é um problema que a gente vem falando sobre a preparação física do Flamengo, sobre muitas coisas que envolvem o departamento de futebol do Flamengo. E aí, qual que é a minha dúvida? Porque num ano como esse, não tem como a gente não falar de Barca, tá? Mas qual é a minha dúvida? A avaliação dos jogadores do Flamengo, será que ela pode ser contaminada por um péssimo trabalho de preparação física que foi feita durante o ano? Porque se a gente pegar o ano do Gabigol, eu vou voltar um turno, tá? Voltar um turno. Há um turno, o Gabigol fazia 3 gols em cima do Santos e pedia uma música no Fantástico, que era ele mesmo que cantava. Até o meio do ano, a gente ria aqui falando assim: cara, Gabigol tá com a média de 1 gol por jogo. 1 gol por jogo na Libertadores, 1 gol por jogo na Copa do Brasil, 1 gol por jogo no Campeonato Brasileiro. Será que o fato desse time sofrer por uma preparação física péssima não está afetando o futebol dos jogadores? Porque aí, qualquer avaliação que a gente faça agora é injusta ou precipitada. Será que a avaliação do que foi feito fora de campo não deve, em algum momento, preceder ou condicionar a avaliação que a gente está fazendo de dentro de campo? Mas eu acho que isso não tira aí, Perrota. Eu não tiro a crítica. Assim, por exemplo, Gabigol, 45 jogos, 34 gols e 10 assistências. O ano desse cara é espetacular. É espetacular. Mesmo assim, com esta preparação física, com tudo que o Flamengo errou esse ano, ele chega a um fim de ano melancólico. E para mim, é absolutamente correto dizer que o Gabigol chega a um fim de ano melancólico. Um fim de ano que vem jogando mal, vem dando migué, entendeu? E principalmente vem errando tudo. E, cara, já tá chegando ao ponto de querer discutir com um companheiro de time. Não dá, irmão. Ou baixa a bola. Sem motivo. Sem motivo. É o famoso baixa a bola, irmão. Baixa a bola, que tu é legal pra caralho, mas meu irmão perdeu. Tá perdendo a mão.
tá perdendo a mão. Então, assim, o Gabigol, nesse exato momento, está saindo de férias. O que a gente tem que esperar dele? Tem que esperar dele um ano tão bom quanto foi esse ano, só que sem esses erros e sem o Flamengo cagar o ano do Gabigol. Porque sim, eu concordo com você. Provavelmente, a culpa desse fim de ano melancólico do Gabigol está muito mais associado ao Clube de Regatas do Flamengo e seu departamento de futebol do que propriamente o Gabigol. O Gabigol pode ser uma vítima disso tudo, mas ao mesmo tempo, cara, se ele discutir com o João Gomes de novo, eu mando ele a merda.